noite a todo mundo. Eu vou começar a trazer um assunto dentro do que a gente já vinha falando dentro da programática falando sobre o assunto de traders. Bom, basicamente, peço boa noite a todo mundo. A gente vem gravando falando sobre traders, falando sobre negócios, e dentro desse campo de negócio eu tenho que trazer falar um pouco sobre o mundo dos negócios, basicamente dos traders, vamos dizer assim, porque de uma certa forma eu tenho que analisar a coisa, falar sobre investimento, sobre negócio, mas sempre trazendo para que se comece a se falar, para que haja uma maneira mais adequada de se investir dinheiro, mas também que não seja uma coisa cautelosa. Primeiramente, quando a gente começa a analisar o mercado, a gente percebe que faz parte da educação financeira investir com responsabilidade e cautela. Isso é uma das coisas que é uma das premissas de quem vai investir seu dinheiro nisso aí. Primeiramente, quem começa a investir sabe que quando você fala de educação financeira, não tem como se falar em educação financeira sem falar da situação de investir seu dinheiro, uma parte do que se ganha, seja rendativa ou passiva, pelo menos 10% para investir em alguma coisa. E dentro desse campo de investimento, alguns traders, algumas pessoas que trabalham no ramo falam que o ideal é que se separe em três parcelas, seu investimento de 10% do que você renda ativa ou passiva, 3% seja 10%, desculpe, dividido em 3 partes para diversificar sua carteira de ações, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando eu invisto, por exemplo, em determinada grupo de ações bancárias, por exemplo, atividade bancária, vou investir em bancos. Se há uma desvalorização muito forte, uma queda muito forte nas ações dos bancos em que eu estou investindo, na carteira de clientes que eu estou investindo, dentro daquele segmento, automaticamente minha carteira fica defasada. Eu começo a ter uma baixa muito forte nas minhas ações, desvalorização muito forte das minhas ações. E o que acontece? O ideal é que eu separe os 10% que eu vou investir em 3 partes, 33%, 33,3% para cada grupo, 3 partes separadas de investimento. Mesmo que seja uma carteira com 10 clientes, uma carteira com um cliente só, 3 clientes só, mas 30% desses 10% que eu ganho, que eu tenho para investir, que seja feito dessa maneira. Os outros 30%, 10% eu invisto em ações, 30% eu invisto na minha qualidade de vida, em 40%, vamos colocar 40% nos meus gastos, dá 40% com 50%, mais 50% enfim. Ou então posso até fazer uma maneira diferente, dividir em 3 partes, 30, 30, 60, 30, 30 e 30. 30 para uma poupança, 30 para os meus custos e 30 para os meus gastos. Os meus, vamos dizer assim, não é gasto, eu estou esquecendo a palavra, mas é porque 10% fica lá para você fazer o investimento, 30% para as coisas que eu tenho, que eu quero comprar, e 30% para os custos fixos que eu tenho, e 30% vai para uma poupança. É bem mais ou menos por aí a equalização que se faz de um profissional que trabalha com trader na sua vida pessoal. Mas a minha intenção não é falar sobre trader, a minha intenção é falar um pouco sobre mercado de trabalho, falar sobre ações e tudo mais. Vamos lá. Primeira opção de ações é uma boa pagadora de dividendos. A gente sabe que as ações que começam a trabalhar na bolsa, aquela que paga os melhores dividendos, tem algumas que são até como a Itaú SA, a Itaúsa,
por exemplo, o pagamento dos dividendos ela é mensal. Aí para quem, mas Warren Buffett, se eu não estou enganado, Warren Buffett, ele fala que nós não temos que escolher as opções mais fáceis, a gente tem que, às vezes, ir um pouco contra o mercado. É muito comum se falar que algumas pessoas querem comprar ações, quando todo mundo, ele diz, vai ao contrário do mercado. Quando estão vendendo ações, compre. Quando todo mundo está vendendo, compre. E quando todo mundo está comprando, venda. Basicamente, ele vem do ano de 1965 a 2014 com uma valorização muito maior. Geralmente, o ganho que eles têm nesse período é de 12,5 acumulado para quem investiu nas carteiras de determinadas ações e persistiu até o fim sem vender significativamente as ações. E agora, quem vem trabalhando dentro disso aí, ele vem num ganho de 21,5%. Eu acho que até um pouco mais, porque isso era até 2014. Eu acredito que hoje está um pouco até maior. Mas também defasando um pouco devido à crise da pandemia. Está um pouco defasado esse número aí, mas eu acho que é bem próximo disso aí, 21%, 22%. A segunda opção de quem vai investir é small caps, que são aquelas empresas que têm valor de mercado mais baixo. São aquelas que, por exemplo, se eu vou investir, por exemplo, meu capital em 3 partes, os 10%, vamos colocar que o investimento seja de 100 mil reais. Eu invisto, não colocar 10 mil reais, para ser mais realista, 10 mil reais, eu invisto 3.300 em determinado segmento, 3.300 em determinado segmento, 3.300 em determinado segmento. Até aí está ótimo. Mas aí eu divido, dentro desse segmento, eu divido as ações que vão ser, por exemplo, a Itaú SA, coloco 3.300 na Itaú SA. Aí daqui a pouco eu coloco 3.300 na Petrobras, que o interessante é que aí é que está a grande sacada de se investir em ações. Aí que está a grande sacada. É que quando se investe em ações, você não tem que investir, por exemplo, em grupos de determinado segmento. Você tem que avaliar o segmento que aquelas ações estão e a necessidade daquele segmento. Primeiro, eu fazendo isso aí, essa live para vir para cá falar sobre isso, eu comecei a pesquisar o histórico de algumas empresas, não da fundação, mas desde alguns anos até aqui. Então, antes de investir, é bom saber o histórico dessa empresa. É bom saber o histórico de rendimento, de P/L, que é o preço versus o lucro. Então, assim, o interessante é que, por exemplo, a Santos Brasil, essas empresas que vêm com as ações mais consolidadas, que são ações que vêm com eles têm a melhor, vamos dizer assim, rentabilidade, mesmo em caso, empresas consolidadas, com as suas ações consolidadas, mesmo em caso de crise, e eles rapidamente se recuperam, perdem 40%, 50% do valor do mercado, mas num período mais ou menos de 1 ano, 12 meses, ele recupera completamente o valor do mercado. Isso é muito comum acontecer para quem trabalha como trader, como trabalha como investimento, enfim. E uma coisa interessante é que a terceira opção são as empresas que você deseja ser sócio. É muito comum, existem os 2 efeitos, que eu vou falar um pouco dele, que é o efeito que chamo daqui a pouco eu vou falar dele, para não confundir as coisas. As empresas que você deseja ser sócio. Primeiramente, eu vou investir numa empresa, mas aquela empresa que eu vou investir meu capital, ela é o tipo de empresa que, se eu fosse sócio daquela empresa, eu ia querer participar daquela empresa, da sociedade dela. É o tipo de empresa que eu apostaria, ou eu estou fazendo simplesmente porque eu não estou indo pelo modismo, porque todo mundo está investindo e tal. Não é assim. A Petrobras, depois que ela teve participou de um escândalo de mensalão, aquela coisa toda, as ações caíram muito, mas ela vem se recuperando. E quem investiu na Petrobras naquela época de crise e que manteve suas ações até agora, teve uma valorização imensa das ações daquela época para agora. Isso quem ficou no mínimo 2 anos sem vender, né, também, né? Então, Warren Buffett, ou Buffett, depende da pronúncia, cada um pronuncia de uma maneira. Ele, em média, ele teve naquela carteira do SP500, que são a carteira das 500 maiores empresas do mundo, desde
atuais são as grandes empresas que estão no mercado de ações do mundo inteiro. Eu estou basicamente trabalhando aqui com o Nasdaq e porque é mais ou menos o ponto de referência. Eu quis, tanto que eu falei, eu vou sair um pouco da minha imagem para falar um pouco disso aí. Então o que acontece? Então quando nós trabalhamos nessa ideia de rendimento, ele teve um rendimento mais ou menos de 21,5% no CPI 500, que são as 500 maiores empresas do mundo capitalizado desde 1965 até 2014. Então a empresa dele, que é a Berkshire Hathaway, ele trabalha diretamente com essa empresa. E o interessante é que dentro desse campo que ele trabalha, dentro dessa vamos dizer assim, esse ordenamento que ele trabalha, a maneira dele de trabalhar é uma maneira muito boa. Ele é uma pessoa muito esperta, muito astuto, porque na bolsa muitas pessoas perdem dinheiro porque entram no campo da especulação. Tem uma diferença muito grande entre investidor e apostador. Investidores são aquelas pessoas que entram no mercado para investir realmente na empresa e manter suas ações até o final. Perguntaram até ao Warren Buffett qual é o tempo que se deve colocar das ações de determinada empresa, que ele faz o investimento nela. Ele diz sempre: nunca vender, nunca sair, se retirar das ações. Nunca. Então ele mantém, fica 1 ano, 2 anos, quando as ações estão em baixa, todo mundo começa a vender com medo de perder muito dinheiro. Ele não vende, ele continua com seus ativos lá direitinho e depois a empresa volta, às vezes volta num patamar muito maior do que ela estava quando ela estava naquele patamar de crise. Ela valoriza 50%, tem um caso até de 100% de valorização em cima das ações da época que estava da crise. Então o que acontece? É possível afirmar que na Bolsa de Valores ela funciona da mesma forma. Por exemplo, com os ciclos de alta, que a gente chama de bullish, que tem um efeito do bullish, é o ciclo da alta das ações, mas ela está lá em cima. Aí de repente tem um efeito da baixa, que é o bearish, que é simbolizado por um touro, que é bull, e bearish, que é bear, de touro, de urso. Então, quando se faz a equiparação dos efeitos, a flutuação que acontece na Bolsa de Valores é uma coisa muito... Tem pessoas que são especialistas em fazer análise da flutuação de mercado cambial, de ações, aquela coisa toda de valorização de traders, e as ações que estão mais valorizadas, que estão menos valorizadas, qual o percentual de desvalorização, de preço versus lucro, esqueci a palavra, é isso mesmo. Então o Buffett, ele defende que quando você compre, você tem que comprar quando todo mundo está vendendo, que é o caso agora. Tem muita gente vendendo ações, e vender quando está todo mundo comprando, porque em suma você tem que buscar fugir do consenso do mercado, porque o consenso do mercado, o Buffett mesmo fala que o mercado é um maníaco depressivo. Quando ele entra em baixa, ele baixa mesmo. Mas isso não quer dizer que as ações vão desvalorizar a ponto que não se recuperem. Aí é a questão, aí que está a sabedoria, o pulo do gato. Quando eu começo a trabalhar com as ações que existem no mercado, que são ações voltadas, por exemplo, para determinados segmentos de energia, agora as ações que estão em alta, de grafeno, as ações das empresas que trabalham com grafeno, com nióbio, que são materiais do futuro, tecnologias realmente de ponta, que vão fazer diferença, são as empresas que eu tenho que olhar. Aí o que eu faço? Eu olho o capital dessa empresa, vejo qual é a valorização dela no mercado desde que ela entrou na bolsa de ações, e vou começar a procurar no histórico, como é o histórico histórico de consolidação, histórico de rendimento, histórico de baixa, histórico enfim, tudo. Aí eu vou fazer um cronograma de como é o percentual de lucro dessa empresa em relação ao rendimento, se é a longo prazo, se é a médio prazo, se é a curto prazo. Por exemplo, se é curto prazo, então as ações, muita gente investe em ações de alto risco a curto prazo. Isso que para quem tem 1 milhão, para quem tem 1 bilhão, 1 milhão não é nada. Então vai lá e coloca 1 milhão numa empresa
vire sócio daquela empresa e tranquilamente, se perder 1 milhão, acabou. Para ele tanto faz. Agora, para quem tem, uma das coisas que o Warren Buffett fala é nunca perder dinheiro. É uma das regras. Ele fala 5 regras que são cabais para ele, como investidor. Aí volta à questão que eu falo, da diferença de investidor e a diferença entre apostador. O investidor, ele investe no negócio que ele estuda o negócio, ele investe naquilo que ele fica lá um tempo com aquela carteira das ações. Ele compra um grupo de ações, ele compra as ações, aí depois compra mais um grupo de ações e vai comprando mais ações, daqui a pouco ele vira acionista majoritário, daqui a pouco ele e por aí vai. Porque na verdade, investir é diferente de apostar. A aposta vem totalmente vinculada a uma especulação. E muita gente perde dinheiro na bolsa por causa de especulação. Especulação imobiliária, especulação de ações, empresa tal, escândalo. Tem empresa que faz a alteração do balanço econômico da empresa, diz que está com superávit de tanto, que está com lucro de tanto e às vezes não está. Tudo isso tem que ser examinado. O histórico daquela empresa, se já fez alguma mudança no balanço comercial da empresa, se é uma empresa idônea, enfim, o modelo comercial, o modelo financeiro, se o tipo de produto que vende é um produto do futuro, que as pessoas precisam. Por exemplo, a Petrobras. Vamos lá, é uma empresa que eu investiria. É uma empresa que eu tivesse agora capital, eu investiria na Petrobras. Porque está sempre em alta, mesmo essa crise de baixa, está sempre em alta. O Itaú SA investiria também. Então, vamos lá. Aí, porque agora a gente está na bearish, quando as ações também em baixa. Mas quando a gente começar a entrar no processo de bullish, aí vocês vão ver as ações voltando ao patamar que estavam antes. E muita gente que deixou de investir agora vai perder muito dinheiro por causa disso. Então, o que acontece? Quando você busca diversificar, uma coisa que é muito interessante. E as pessoas buscam investir as suas ações em vários setores para evitar a desvalorização em um só tipo de investimento na sua carteira de ações. Isso é um fato. Se eu pegar meu capital, 1 milhão, investir em ações de 3 bancos, se de repente houver uma crise bancária, as minhas ações que passaram, vamos dizer, que valorizaram, o Itaú SA, por exemplo, lucrou do ano passado para cá, se eu não sei se está correto, 24 bilhões. Então, se eu investo no Itaú, que ele faz parte do grupo, que ele gerencia alpargatas e tudo mais, enfim, produtos que são produtos do futuro, vamos dizer assim. Então, o banco é um serviço essencial. Então, é uma coisa que eu posso investir tranquilamente dentro da empresa, daquilo que já está em uma empresa com as ações consolidadas, que se recuperam facilmente de crise, que se valorizam muito rápido. Mais do que as ações normais, de ações de small caps, que as ações ordinárias, vamos dizer assim, que eu chamo de ordinárias. Vamos lá. A primeira regra do Warren, quando ele fala a primeira regra, nunca perca dinheiro. E não se pode perder dinheiro. Quem trabalha com trade, quem trabalha com sabe que perder dinheiro é a pior coisa que existe quando você faz uma aposta. Mas você tem que saber, tem que ter, para não apostar nas ações, gratidão, meu amor. Perdão. Meu filho. Então, a regra, meu filho me dando aqui, eu tive que, para não ficar bravo comigo, eu tive que comer. Desculpa. Então, o que acontece? Nunca perca dinheiro. Nunca perca dinheiro. Invista 10% em alguma coisa para trazer renda passiva para você. 30% para você, por seu custo, que você trabalha, você paga você mesmo. 30% seu custo. Água, luz, telefone, internet, computador, contas normais. Lá vai, 40%. Mais 30% você vai colocar numa poupança. E 30% vai ser aquelas coisas que você vai comprar que estão além da sua despesa. Coisa que você tem vontade, uma viagem, porque na verdade o investimento que eu falo, esses 10%, não é um investimento. Uma viagem não é um investimento, é um lazer. Não é um investimento, é porque as pessoas confundem. Adquirir uma viagem que faz com a família de férias, acha que isso é um investimento. Não é.
Pode ser um investimento no sentido mas não tem um bem. Vamos falar de termos financeiros, monetários. A viagem é até um gasto, é um dispêndio, é um gasto. Mas que é necessário porque ninguém vive o tempo todo lá. Se você tem condição de ir para as Ilhas Maldivas nas férias, vá para as Ilhas Maldivas, gaste lá seus 10 mil, 20 mil reais, 20 mil dólares, tranquilamente. Quem não tem, vai pegar esse 30% e vai comprar uma passagem para a Argentina, para os Estados Unidos, vai gastar 4 mil dólares uma ida e volta, por aí vai. Isso só na passagem, tá? Uma coisa assim. Vamos lá. Terceira coisa, invista-se como se estivesse comprando a empresa. Isso é muito importante. Na verdade, é como se você estivesse comprando a empresa inteira. Então, a empresa que você investe é como se você pense no investimento, na carteira que você vai fazer, como nas empresas que você vai investir, como se você fosse dono da empresa. Dono mesmo, não é acionista minoritário, acionista. Se eu tenho 1% das ações, não importa. No final, o lucro que eu vou ter com aquele determinada coisa é o que importa. Então, eu tenho que saber diversificar minha carteira. Busquem lá quais são as empresas que estão lá, que estão no mercado, que são não grandes, não precisa ser grande acionista, mas até as pequenas pessoas que investem R$1.000, por exemplo, tem uma valorização 100%, 50%, 30%, 20%, não importa. Mas essas empresas small caps, elas geralmente são empresas que você é muito aleatório, o rendimento é muito pouco em relação ao que você tem com essas empresas maiores. Então, às vezes vale a pena investir R$1.000 numa empresa maior, mais consolidada, com um grau de risco mais conservador, moderado, do que ou então baixo risco ou risco nenhum, conservador ou moderado ou alto risco. Enfim, quem decide é a pessoa, mas você decide o tempo, cada grau de investimento, você vai decidir o tempo que você vai ficar com as suas ações lá na sua carteira ativa naquelas empresas. Oi, filho, não, depois eu como, filho, depois eu como. Agora não, filhotinho, depois eu como. Então, depois eu como, filhotinho, tá bom? Depois eu como, tá bom. Beijo, papai, tchau, pai. Oi, mamãe. Tchau. Tchau. Muito bom, muito bom. Então, o que acontece? Então, e tem mais. É interessante investir em empresas com vantagens competitivas. Isso é muito importante, porque, por exemplo, os dividendos que têm pagamentos mensais são muito mais interessantes para quem investe do que aqueles que têm pagamento no anual, 2 vezes no ano. Então, também tem isso, o aporte lá que se trabalha, o tipo de negócio que... Filho, eu não quero mais não, gratão, tá bom? Gratão. O tipo de negócio que você trabalha, enfim, muitas vantagens mesmo. É um erro muito comum dos investidores vender quando o mercado está em alta, que é quando ele está no bullish, e comprar quando o mercado está em baixa. O erro dos investidores é justamente isso, é comprar quando o mercado está em baixa e vender quando o mercado está em alta. Eu não estou bem certo dessa informação, porque quando eu falei no começo lá, eu falei do efeito bullish e do efeito bearish. Mas, filho, depois eu conto, tá bom? A Coca-Cola, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. A Coca-Cola, ela vende 1,8 milhão de dólares por dia. Por dia. 1,8 milhão de dólares por dia. Se a Coca-Cola, aí ela é uma empresa consolidada, porque a Coca-Cola é uma empresa tão forte no mercado, né, que se ela aumentar 1 cento no valor dela, ela passa de 1,8 milhão para 1,8 bilhões, 18 bilhões. Olhe a quantidade monetária do que é isso aí, a valorização das ações e tal. Por quê? A Coca-Cola é um produto que é muito consumido no mundo inteiro. Então é um produto, vamos dizer assim, eu chamo de essencial. Porque muitas pessoas compram Coca-Cola. Muitas casas agora tem muitos. Vocês veem todo o tempo onde vocês estão tem Coca-Cola. Virou um produto de primeira necessidade.
assim como a gasolina, aí vem da Petrobras, e a Petrobras liga diretamente a ela, que a Petrobras trabalha tanto com insumo, quanto derivado de petróleo para a indústria química, quanto para gasolina, quanto para gás de carro, que é o gás de cozinha. Então, esses serviços essenciais, eletricidade. Por que as empresas chinesas estão comprando energia, hidrelétricas, usinas e tal, empresas que trabalham dentro do ramo de energia elétrica? É o ramo do futuro. A energia elétrica do futuro ela vai ser mais limpa. As casas vão ter os telhados lá. A Tesla já está fazendo as telhas, as telhas já que já faz a absorção da luz solar e passa para casa a energia na fotovoltaica e faz a captação da energia solar e transforma a energia para casa, para consumo próprio e tudo mais. Aí, dentro da lei brasileira, a gente não pode vender a energia para prestadora elétrica. Vamos dizer assim, dentro de cada estado tem sua própria prestadora. Mas a gente pode ter um desconto, um abatimento na conta devido a disponibilizar aquela energia para a prestadora. Isso é um fato. Então, empresas com serviços essenciais, elas que são eletricidade, empresas automobilísticas, muitas empresas automobilísticas, bancos. O que é que a gente precisa de primeiro? Qual a primeira necessidade? Vamos dizer, primeiro, alimentação. Então, grandes redes que estão no mercado de gêneros alimentícios. Para gêneros alimentícios tem que ser as empresas que geram isso aí, que geram a baia, que inseticida. A Petrobras também fornece insumo para inseticida. Que mais? Aí, nessa primeira necessidade, gênero alimentício, gênero automobilístico. A gente precisa de carro para poder andar, precisa da gasolina, precisa dos produtos vinculados ao veículo. Os bancos, que é que faz o financiamento do veículo, é que faz a venda do veículo, é que faz, aí depois do banco, a casa, as necessidades básicas da casa, além da alimentação, enfim, aí dentro desse grupo inteiro de necessidades, de chamo de necessidade de primeira grandeza, que é o que você precisa, são os serviços essenciais, você não vive sem. Aí pega isso aí da sua vida e transforme essas empresas em um capital de investimento, uma carteira de investimento. Se eu sei quais são as empresas que eu preciso, aí vou lá, estudo as empresas que tem maior, que estão mais fortes, mais firmes no mercado, que tem uma lucratividade maior, mas que não seja um investimento de alto risco. Eu tenho que avaliar qual é a minha intenção de permanência dentro daquele grupo de ações daquela empresa. 1 ano, 2 anos, 1 mês. Se eu quero aproveitar agora, comprar a empresa agora, comprar as ações, e quero daqui quando passar a pandemia, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, aí daqui 1 ano eu não vendo enquanto não começar a valorização. Espera que o som está muito alto aqui, vou mudar aqui. Só um instante, por favor. Então o que acontece? Vou mudar aqui um pouco. Então o que acontece? Aí. Henrique, assim. Aí o que acontece? Então aí. O que acontece? Os apostadores, diferente dos investidores, são especuladores. Eles são bem diferentes dos ganhadores. O Warren, ele fala que para mim, o Warren Buffett, para mim, ele é um investidor de juros compostos. E quem vive de renda passiva, vamos lá. Eu trabalho com um determinado banco, se não me engano, com 4 bancos. Dentro desses 4 bancos, Nubank, Santander, Banco do Brasil e... esqueci o outro. Banco 4. Nubank, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Pronto. Aí tudo bem. Aí o que eu faço? Eu começo a criar uma carteira de investimento dentro desses bancos. Primeiro, eu faço um título de capitalização. Num banco eu faço um título de capitalização. Eu procuro quem tem maior rendimento. Eu faço uma poupança no Nubank, que ela rende mais do que o CDI. Ela é um investimento, eu vejo na prática, eu coloco lá 300, 400, até R$1.000. De repente, quando eu vejo lá, já está lá alguns centavos a mais de um dia para o outro. Então isso é uma coisa a se pensar. O máximo limite é R$25.000, mas eu falo que eu investiria em uma poupança no Nubank. Isso eu falo sem menor sombra de dúvida.
Porque eu tenho inclusive pessoa jurídica lá ligada ao Nubank. No pessoa física e pessoa jurídica. E o Banco do Brasil, o Santander e a Caixa. Vamos lá. Então eu procuro saber qual a poupança. Eu faço no Nubank de 25 mil, coloco 25 mil lá na poupança, que é o máximo que pode colocar lá. Eu faço um investimento no título de capitalização do Banco do Brasil. Vamos colocar eles têm um portfólio bem grande de investimento, mas eu basicamente não vou investir em Tesouro Direto, CDI, LCI, enfim, tem um portfólio bem grande de produtos, mas eu vou investir em coisa mais conservadora, coisa que traz ganho real para mim. Aí eu entro lá dentro da Rico, que eu faço um cadastro na Rico e começo a investir como trader em ações, R$1.000, R$100, R$10.000, por aí vai. Eu já olhei A sua vida financeira tá Invest.com, que é o canal, a plataforma do XMT, eu acho que é do XM. E eu preferia da Rico. Então eu estou estudando a plataforma da Rico porque eu particularmente preferi essa plataforma. Pois é, eu queria que você soubesse. Só um instante, por favor, vou passar aqui para o slide para eu poder fazer uma coisa aqui no computador. Só um instante, por favor. Eu perguntava, será mesmo que a vida é só para... Só um instante, por favor, que eu tô baixando a música aqui. É porque eu tenho que colocar uma música mais voltada para a coisa que eu tô fazendo, porque senão acho que nem é música para negócio, por aí vai. É só vocês procurar lá no YouTube, música para negócio. Vamos lá, voltei. Então o que acontece? Aí você faz aí vamos lá. Aí tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que ele fala assim: até uma empresa excelente pode ser um mau negócio, por incrível que pareça, se você paga caro demais. Até uma empresa excelente pode ser um mau negócio se você paga caro demais. Essas empresas que se valorizam, as ações ficam muito valorizadas. É melhor esperar uma baixa das ações e esperar para o momento certo de comprar, porque também uma coisa muito interessante no que faz parte da vida da gente é o timing. É saber o tempo de investir. Porque se você investe numa carteira muito alta, se ela desvaloriza, seu capital vai lá embaixo. Se eu compro por exemplo, cada ação, eu compro a R$1 cada ação e compro 1.000 ações, por exemplo, 1.000 ações, daqui a pouco, isso eu estou colocando valor, vamos colocar R$10 por ação, R$50 por ação, uma empresa mais valorizada possível. Colocar a Petrobras, R$52. Vamos colocar, eu compro R$50 por ação, eu compro 1.000 ações, dá 50 mil. Eu invisto 50 mil, compro 1.000 ações. Beleza, massa. O que acontece? Só que, por exemplo, está muito em alta. Aí daqui a pouco acontece o que aconteceu, como muita gente fez. Aconteceu a crise da pandemia, ninguém pôde trabalhar, as bolsas tudo parado. As ações valorizando ao máximo. E o que acontece? Aí as ações foram para R$30. Era 60, foi para 30. Aí o que acontece? Eu caí, eu tinha 50 mil ações, de 1.000 ações, agora eu tenho um aporte, vamos dizer assim, de 30 mil. Então eu perdi R$20 mil em questão de meses. Então essa é a questão. É saber o tempo de investir. Também. Vamos lá. E tem mais. Tem o Warren Buffett, ele fala que desculpe, porque o nome é diferente para mim. Warren Buffett. Ele acredita muito numa coisa chamada buy and hold, que é comprar e segurar, que é uma essência do investimento dele. Ele entra no grupo de ações que ele escolheu, ele estuda o grupo de ações que ele vai diversificar a carteira dele. E se mantém lá até o fim, porque ele sabe onde investir. Ele é uma pessoa que, imagina um cara que desde 1965 está no mercado investindo em ações. Imaginem o tamanho da experiência.
Eu chamaria o mago do Wall Street. Ele realmente é um mago. Ele sabe investir isso aí. Porque ele conhece como ninguém como funciona a dinâmica da bolsa. Então isso é interessante. Então as ações que a gente chama de high quality são as ações consolidadas de alta prospecção, vamos dizer assim, que eu recomendo diretamente, mas não é que as pessoas vão dizer: tem um cara na internet recomendando ações. Não é isso. Essas são as ações que eu compraria se eu tivesse esse capital para comprar. Eu não tenho, mas é CVC no ramo de turismo. Ela valorizou bastante do último semestre para cá. Nesse último ano, no balanço anual, ela valorizou bastante. Desvalorizou agora um pouco por causa da crise, mas provavelmente ela vai voltar ao patamar que ela estava lá antes. Eu não estou com os dados aqui certo, mas eu vi os dados hoje tudo direitinho para poder falar isso aqui. A WIS, que é corretora de seguro, faz corretagem, também é uma empresa que eu investiria. Tem um portfólio bem grande de produto lá e é uma empresa bem sólida. A Petróleo, o Bradesco, que a empresa também tem uma carteira de clientes imensa, muito grande. Enfim, eles têm uma carteira de clientes imensa. Então, para mim, o banco que mais que tem o maior número de clientes, se eu não estou enganado, é o Bradesco aqui no Brasil. Você já ouviu falar? Petróleo, que é a Petrobras, que se eu não me engano é PT3, PT4, eu não estou bem certo, mas eu sei que é Petrobras, e o Banco do Brasil. Agora vou entrar bem dentro do conceito do Banco do Brasil. Por quê? O Banco do Brasil ele vem de uma valorização muito forte de uns anos para cá. E o banco já tem 200 anos e provavelmente ele vai ficar mais 200, 300 anos ainda dentro do mercado de ações. Sendo estatal, sendo privado, seja o que for, mas é um banco que dá muito lucro. E é um serviço essencial. E é um banco que eu trabalho desde os 17 anos eu trabalho com esse banco. E eu não mudo de banco. Eu trabalho com outros bancos, mas não mudo desse banco, eu não saio desse banco. Porque eu gosto do banco. Inclusive, quando eu vou fazer abertura de conta em outro banco, eu faço uma abertura de conta que não tenha taxa. Porque eu movimento muito pouco dinheiro nas contas. Sou um excelente administrador. Eu sou um gênio para trabalhar, para fazer trabalhar com. Até fico brincando sobre isso, mas eu até brinco comigo, eu sou um gênio para administrar, e realmente eu sou. Eu administro dinheiro muito bem mesmo. Eu sei onde coloco dinheiro. Eu faço. Quando era bancário, eu fazia título de capitalização. Faço plano de previdência, já estava estudando meu plano de previdência todinho, quanto seria a minha contribuição. Então, uma das coisas que eu também falo para as pessoas, um dos investimentos também tem que se fazer, além de título de capitalização, é plano de previdência. Eu conheço meus pais fizeram plano de previdência desde os 20 anos, 21 anos, pagaram até os 50, 60 anos esse plano de previdência. No final eles têm uma renda altíssima por causa desse plano de previdência que fizeram. Na época era exaustivo, era um honorário muito, era uma subtração não, vamos dizer a palavra assim, era uma diminuição muito grande na renda deles. Se eu não me engano era R$1.000 para a época, R$1.000 era mais ou menos hoje em torno de R$2.500, R$2.000, alguma coisa assim para a época de hoje. Mas era muito dinheiro. Então, aí eu não posso estar errado sobre o número, mas eu sei que ele, depois de quase 50 anos, isso mesmo, 40 anos, eles podiam optar entre receber o dinheiro que investiram, corrigido com juros compostos, que é o que mais dá dinheiro, ou então receber aquela renda mensal vitalícia. Eles preferiram isso e foi a coisa mais certa que eles fizeram. Como bancários, eles foram muito inteligentes nisso aí. Até porque o plano de carreira do banco já vinha com um plano de previdência, contribuição, acho que era compulsória, não sei se era facultativa ou compulsória, mas eu tendo um plano, uma renda fixa, quando eu tiver uma renda fixa, eu vou fazer um plano de previdência. Seguro de vida, plano de previdência, título de capitalização, todos esses investimentos eu vou fazer, sempre separado em planilhas. E lembre que cada investimento tem que ter uma planilha própria, não adianta misturar todos os investimentos numa planilha completa que você não sabe, não tem a menor ideia do que está fazendo. Faça uma planilha no Excel com uma planilha para investimento, para título de capitalização no banco. Faça uma planilha para plano de previdência. E faça uma planilha para investimento em ações,
faça uma planilha de renda passiva para você que está comprando imóveis e está alugando para outras pessoas e tem aquela renda todo mês. É uma coisa que eu falo, como o mercado imobiliário está muito embaixo, devia estar muita gente, vamos dizer assim, eu não recomendo que as pessoas comecem a investir em apartamentos, por exemplo. Por quê? Devido a muita gente tá sem dinheiro, sem trabalhar, o poder aquisitivo deles diminuiu. Aí a gente está dentro de uma crise imobiliária também, porque tem muitos apartamentos que não estão, que estão parados e com condomínio para pagar. Rendendo um condomínio é uma taxa lá que você paga todo mês e que não volta nunca, é um dinheiro que é perder dinheiro. Se você consegue manter aquele imóvel sempre alugado, o que é muito difícil, você perde muito pouco, mas ficar um ano com um imóvel parado, gerando 300 a R$1.000 de condomínio, é um dispêndio muito grande. Eu digo que é praticamente um roubo do seu dinheiro, é uma torneira aberta do seu dinheiro lá que vai escoando, você nem percebe. Então, quem tem 10 imóveis, 20 imóveis, 30, 500 imóveis, os grandes bilionários vivem basicamente da renda ativa, que é do trabalho deles, bancos, empresas, grandes empresas, e a renda passiva, que é a renda que eles imaginam que é. Eu dei um exemplo ontem na minha empresa, na Alex Essence, que é a minha empresa, que eu tenho uma empresa, chama Alex Essence. Esse canal aqui foi feito eu vou publicar esse vídeo aqui lá na Alex Essence, que é a minha empresa. Eu trabalho já estou trabalhando com representação comercial, estou trabalhando com de marca, produto ou empresa, estou trabalhando com publicidade, propaganda e marketing. De negócio, de empresa, de evento, do que for. Basicamente, eu diversifiquei para poder fazer uma representação comercial, uma divulgação, uma publicidade dessas empresas que precisam estar no mercado e não tem um canal específico para fazer. Então, ninguém melhor do que um cara muito inteligente para fazer uma propaganda. Inclusive, eu crio as campanhas. Eu vou lá no Google Ads, no AdSense, e crio uma campanha facinho, faço uma campanha. Eu ainda não tenho nenhum cliente, eu estou fazendo para pessoas próximas. Aí teve gente que hoje me falou, quem quiser inclusive faça um orçamento, eu vou colocar depois o telefone aqui para quem quiser entrar em contato comigo. Mas eu não posso pagar. Não, faço o seguinte, eu faço uma propaganda, se você gostar, como um publicitário faz. Eu faço uma propaganda, se você gostar da propaganda, você começa a me pagar, que você me paga o percentual mais ou menos. Eu vou estudar ainda o percentual, mas está bem dentro da minha perspectiva de mercado, do que eu estou querendo trabalhar. A CVC trabalha com turismo, que é uma empresa que eu diretamente recomendo. A UIS, o Bradesco, Petróleo, que é petróleo, e o Banco do Brasil, como eu já falei. A Grupo de Ações de Alta Qualidade, que são ações que durante a crise se recuperam muito antes das outras empresas. Muito antes, porque das ações comuns, por exemplo. Essas empresas que eu citei aqui em cima, que estão lá em cima, eles se valorizam bem mais. Bem mais. E ainda pode ter grandes lucros depois, que é o melhor. E tem que aproveitar também a queda no preço dos ativos. Por quê? Porque esses ativos, para os ativos mais seguros. Então, ele chama isso de flight to quality. Voo para qualidade, vamos dizer assim. Porque essas ações, elas têm renda variável, que são as ações resilientes. O que são resilientes? São aquelas que eu permaneço dela independente da baixa, da alta. Eu permaneço porque a empresa é sólida, as ações são sólidas, sempre tem um histórico de valorização muito forte. Então, independente da situação que tiver, pandemia, o que for, eu estou com a firme forte lá nas ações deles lá, porque eu sei que aquilo ali vai valorizar bastante. Basicamente, meu ganho vem da minha resiliência. Por isso, são ações resilientes. São as que eu não abandono as ações, eu não vendo quando está em baixa e nem compro, nem vendo quando está em alta. Eu deixo lá do jeito que está. Se eu tiver um grupo de ações muito grande de empresa, se ela estiver em alta, vale a pena vender um pequeno grupo para, vamos supor, é uma coisa que eu pensei aqui agora. Se eu tenho uma carteira de determinada empresa e eu quero diversificar, mas eu tenho um grupo de ações muito grande de determinada empresa, o que eu faço? Ou eu direciono minha renda passiva para investimento naquela empresa que é nova no mercado, colocou suas ações e tem o Facebook, por exemplo, uma ação que tem as ações muito valorizadas. Eu não sei como é que está o histórico. Deixa eu ver outra. Não estou lembrando aqui o nome, mas eu acho que se eu não me engano, Facebook Google é uma empresa que eu investiria. Google, Facebook, porque a rede social ela pode morrer daqui a 6 anos, mas espere 6 anos de lucratividade, 6 anos de rendimento, quanto tempo gera para vocês?
é muito importante ficar atento às projeções e às notícias daquela empresa. Quem é trader sabe que qualquer notícia abala o mercado, você perde ação da noite para o dia. Então é bom não se criar especulação, mas procurar saber qual é a realidade daquela empresa, de números, de balanço comercial e tudo mais. Já falei isso também. As ações ainda estão voláteis, isso é devido à crise. As ações elas estão oscilando no preço de baixa, de alta, às vezes a bolsa mesmo, quando naquela no bullish, esqueci a palavra, deixa eu lembrar aqui, na alta das ações e na baixa das ações, na alta e na baixa das ações, elas é bullish e bearish. Agora nós estamos passando por um processo de baixa das ações. Mas o que acontece? Elas estão muito voláteis. Assim que a percepção de risco acabar, eles vão voltar a comprar as ações de high quality, que é as ações de alta qualidade que tem no mercado. Então, vai acontecer esse processo natural das empresas de uma busca muito grande pelas ações mais consolidadas, porque como as small caps, as ações de empresas pequenas, de pouca representação no mercado dentro daquele das 500 maiores empresas que tem no mercado, vão acontecer isso aí, eles vão, muitas pessoas mesmo vão buscar fazer, até dentro mesmo de um campo de especulação, que é muito comum. Vão pesquisar todo o histórico do mercado da empresa para saber como a empresa vai lidar com a situação de crise, se vai desvalorizar ou não, se vai lucrar depois de passar da situação dessa especulação toda que está gerando em torno dessa pandemia do coronavírus. Então, esse coronavírus ele é um gênio da matemática, porque ele conseguiu fazer uma coisa impressionante. Ele conseguiu uma desvalorização de bearish, de mais de 20 mil pontos na bolsa, que é o que caracteriza a baixa na bolsa. Perder 20 mil pontos da sua, normalmente, que se uma bolsa trabalha com 100 mil pontos, se ela vai para 80 mil pontos, já começa o processo, já é caracterizado como processo de bearish. Eu acho que é isso mesmo a palavra, eu esqueci a palavra. Por exemplo, os papéis de grandes companhias, por exemplo, que trabalham com isso, os papéis de grandes companhias com modelos de negócios robustos, geração de caixa saudável e bancos sólidos, eles são empresas que têm ótima estrutura e modelo financeiro equiparado às grandes companhias do mercado de ações. Tem um exemplo que eu vi na internet que é muito interessante, que é do Rolex. Vamos lá. O Rolex, um relógio original do Rolex da Rolex custa 50 mil reais. Vamos lá. Com a baixa das ações que aconteceu agora, eles como uma empresa muito segura, muito consolidada, o que eles fizeram? Baixaram o preço do preço do relógio de uma hora para outra, do dia para a noite, para 25 mil reais, que é o equiparável com as empresas do mercado, do resto do mercado. Não é que perdeu qualidade do produto, mas o produto, se eles não fizessem isso, eles iam ter uma desvalorização muito grande, as pessoas iam deixar de comprar o produto. Então o que ela fez? Ela sai do patamar da empresa com maior, do preço mais alto para o preço equiparado, para continuar no mercado. Então provavelmente quando a crise passar, ela vai voltar para o patamar que ela estava antes. Então ela vai sair do preço lá das suas ações, que agora estão em baixa, de tanto, porque quando ela baixou o preço dos relógios, ela baixou também o lucro, ela diminuiu também os dividendos, ela diminuiu também o lucro líquido que ela tem. Mas aí, quando ela voltar para os 50%, automaticamente o lucro dela já vai para 50%. No primeiro balanço que ela tiver de venda, no primeiro mês, já aumenta 50% do valor da venda, porque é uma coisa interessante que as empresas pequenas não podem fazer isso. As empresas pequenas que estão no mercado não podem baixar 50% do preço do produto em detrimento da crise mundial, da bolsa. Mas uma empresa como a Rolex, que é tão consolidada, que ela faz isso. Outra empresa que eu falo que vale a pena investir, a Rolex. Então, falei da Petrobras, da Itaúsa, da Ambev também, que é uma empresa muito, muito, muito consolidada. Todo mundo bebe cerveja, a Ambev, todo mundo toma refrigerante. Outra empresa que também está dentro daquele grupo que eu falo de primeira grandeza, de necessidades especiais, vamos dizer, necessidades básicas, vamos dizer assim.
E saber se aquela empresa ou produto, saber se aquela empresa ou produto, ou vamos dizer assim, o tipo de produto, se o produto que ela tem é essencial. Eu volto de novo a falar para a indústria ou para o mercado. Falo de novo do exemplo da Coca-Cola. Então vamos lá. Agora, para terminar a live, já tem 50 minutos, eu vou terminar daqui a 5 minutos eu termino. Vamos lá. É que eu vou para outra live que eu vou fazer agora de um outro canal que eu tenho. E vou colar isso aqui lá aqui na Alexa Sense, que é a minha empresa. E vou colar deixar aqui no canal para vocês assistirem, quem quiser. Amanhã eu vou buscar trazer uma outra temática, um outro tema, uma outra abordagem de outra situação. Mas lembrem bem que esse canal do Touro de Wall Street eu fiz uma associação direta porque o touro ele é a representação ele é o símbolo econômico do Wall Street, do mercado financeiro. O touro de Wall Street, ele é todo, como se fala, ele se chama Charging Bull, o Bull, que é o touro de Wall Street. Então eu quis fazer um canal e o canal foi criado hoje. Eu estava aqui pensando o que ia fazer e não me vi ideia nenhuma. De repente eu pensei numa associação e lembrei de uma associação que se faz ao Deus Krishna, do touro Nandi. Aí eu fui procurar daquele touro, como era o nome daquele touro lá, daí quando eu vi, procurei na internet, não tinha ninguém com esse nome. E vou registrar essa marca. Esse canal é só meu. Então eu vou registrar essa marca, o Touro de Wall Street, que é o que chama Charging Bull. O nome existe, mas esse canal é meu. Se vier outro imitador e tal, mas não vai conseguir fazer o que eu faço não. Mas de qualquer maneira vai estar dentro um próximo. Primeira coisa, tem que fazer que você compre a longo prazo. Aprenda a se manter dentro daquela carteira de ações que você está investindo. Segunda coisa, que você queira se tornar dono da empresa que você investe. Segunda coisa. Terceira coisa, que você entenda do negócio que você está investindo. Entenda se é o ramo da energia elétrica, energia solar, energias renováveis, se é do ramo da tecnologia, se é do ramo enfim. 3. Quarta, que você tenha vantagens competitivas. Não adianta comprar muito caro se não tem vantagem para isso. Não faz sentido comprar tão caro assim. E a quinta coisa é que estejam sendo negociadas com descontos. Então, por exemplo, se você comprar um grupo de ações tal, eu te faço um desconto de tanto nas ações. Então é uma pessoa que até pouco tempo não tinha conhecimento algum de investimento e que em algumas, vamos colocar 1-2 horas, aprendeu tudo que eu estou falando para vocês. Eu não estou lendo ou ditando, eu aprendi de verdade, estudei e aprendi. Não que eu seja agora um mago, como Warren Buffett. Ele tem uma carteira de se não me engano, mais de 1000 tipos de investimentos. Mas eu estou dizendo para vocês, daqui a 40 anos, vamos dizer que eu chego lá. Daqui a 40 anos. Então, vou terminar nossa live por aqui, vai fazer 53 minutos de live. Aí, qualquer coisa, vou fazer o upload do vídeo direto para o canal e para minha empresa Alexa Sense. E depois vou diretamente para um outro canal, que é lá no Instagram, que eu vou fazer uma live lá no Instagram agora. Gratidão a todo mundo aí, viu? Então, sigam, dê um like aqui no canal, dê um like e façam, dê um like aqui no vídeo, que vocês dizem que vocês gostaram do vídeo. Vou gostar bastante disso. E se inscreva no meu canal, porque a partir de quando eu tiver 1000 pessoas no meu canal, eu passo a ser monetarizado, aí consigo disponibilizar conteúdos até melhores para vocês, porque eu vou ter capital para investir e dizer qual é a valorização das ações na prática para vocês. Gratidão, então. Boa noite.